Ele é divertido, carismático, o irmão mais fofo. Mas será que ele é certo para Belly? Nem todo sorriso esconde boas intenções. E quando o verão acaba, o que sobra? Hoje você vai descobrir porque o Jeremiah pode ser o pior erro da vida da Belly. Pega o balde de pipoca porque vem treta por aí, vem polêmica e muita verdade. E aí galera, eu sou a Valéria e esse é o canal Legion dos Geeks. E quem aí tá pronto pra surtar? Hoje eu trouxe o tema que faz o fandom de O Verão que Mudou Minha Vida pegar fogo todo dia lá no Twitter. Jeremiah Fisher, o Golden Retriever humano, realmente é o pai ideal pra Belly? Eu sei que tem gente que ama o Jeremiah, que acha ele o namorado perfeito, que coloca 1000 edits no TikTok dizendo: meu Deus, eu preciso de um Jerry na minha vida. Mas respira fundo, porque a real é que quando a gente tira a camiseta molhada e o sorriso de lado, tem muito detalhe tóxico e problemático nesse boy. Então já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque aqui eu não passo pano para triângulo amoroso que engana a gente. Bora entender juntos porque o Jeremiah não merece a Belly. Todo mundo sabe que desde o primeiro verão, o Jeremiah sempre foi o mais fofo, mais aberto, o mais good vibes com a Belly. Enquanto o Cord era fechado, na dele e cheio de problemas. Já o Jeremiah era o porto seguro da Belly. Ele tava lá pra dar risada, pra fazer companhia, pra defender ela quando rolava alguma treta na casa da praia, pra ser o ombro amigo. Só que o Jeremiah sempre foi o tipo de cara pra se adaptar, pra parecer o cara perfeito. Ele é o melhor amigo, o confidente, eu não quero brigar com ninguém, vou ficar do seu lado. Mas na hora de encarar as paradas difíceis, cadê ele? Ele é imaturo, ele não tem responsabilidade. Quando o bicho pega de verdade, o Jeremiah vaza ou vai fazer algum drama ou se fingir de vítima, que é o que ele mais gosta de fazer. A real é que o Jeremiah nunca teve profundidade emocional para segurar o tranco. Ele é aquele tipo de crush que é incrível para ir pra balada, para ir pras festas, pra curtição, mas some quando você precisa de apoio de verdade. Ele tem ciúmes do Corey, mas em vez de conversar, prefere fazer a linha coitadinho, sempre se colocando como vítima da situação. Além de ser super imaturo, enquanto a Belly cresce e vai amadurecendo, o Jeremiah continua o mesmo, só querendo saber de festa e diversão. Outro detalhe que eu não posso deixar de fora é que o Jeremiah só passou a se interessar pela Belly depois que percebeu que o Corey a amava. Nessa competição unilateral que ele criou com o Corey, ele queria ter a Belly como um prêmio, para mostrar para o irmão que ele tinha conseguido a garota que o irmão ama. Jeremiah vive um complexo de inferioridade com o Corey. É sempre aquela coisa de eu sou o segundo melhor. E o que ele faz? Usa Belly para se sentir validado. Ele não aceita perder para ninguém, nem pro irmão. Então ele força a barra para ter um relacionamento com ela, mesmo sabendo que ela ainda tem sentimentos pelo Corey. E a gente sabe que isso não é saudável. É possessividade e manipulação disfarçada de fofura. E o Jeremiah, ele manipula a Belly várias vezes. Por mais que na série tenham pegado mais leve, né, na construção do personagem do Jeremiah, diferente nos livros, ainda assim, nos pequenos detalhes a gente percebe ele manipulando a Belly. Eu sinto que o Jeremiah ele não gostava, ele não queria a Belly de início como uma namorada. O único motivo dele começar a demonstrar esse interesse nela é a implicância com o Corey. Quando a Belly está com o Khan, em momento algum o Jeremiah se incomodou. Ele só passa a demonstrar esse interesse pela Belly quando percebe que o irmão gosta dela. E o que ele devia ter feito? Ter se retirado, porque ele sabia também que a Belly gostava do Corey. E não, ele não devia ter ficado ali no meio dos dois atrapalhando. Tem um momento no livro que tem uma discussão e o Jeremiah deixa claro, assim, ele fala: o Corey sempre teve tudo que era meu. E quando ele fica com a Belly, ele se sente importante, porque é como se a garota fosse a única coisa que o Jeremiah tinha que era totalmente dele. O que no fundo ele sabia que não era verdade, porque ele sempre soube que a Belly ainda gostava do Corey. E é nítido isso na série, até quando o Corey olha para Belly, ela fica toda mexida, ela fica nas nuvens, porque ela sabe que no fundo ela ainda ama ele, que ele é o amor da vida dela. Contanto, o Corey tenta passar a imagem perfeita pro Jeremiah, mas é uma mentira, porque ele não é perfeito, ele também erra. Eu não sei porque tentam pintar ele como esse anjo perfeito, muito diferente do Corey, só como se o Corey fosse o único tóxico, o único que fez coisas ruins pra Belly, mas não é. O Jeremiah também fez coisas ruins pra Belly. Ele é imaturo, ele é irresponsável e ele não é esse anjo perfeito que tentam pintar sobre ele. A relação dele com a Belly é construída muito mais na falta de opção do que em uma conexão real. É quase como se a Belly dissesse assim: o Corey é complicado demais, então vou ficar com o Jeremiah, que é mais fácil.
Só que amor não é fácil. Não é uma escolha fácil. Escolher quem você ama não é algo fácil. A gente sabe que manter uma relação é complicado, tem altos e baixos. E a gente também não pode deixar de falar sobre a Belle, né? Ela não é o assunto central desse vídeo, mas a Belle também é muito imatura. Ela sabia que estava apaixonada ainda pelo Corrand, que ama o Corrand, e mesmo assim ela ficou com Jeremiah. Se você já leu os livros ou tá de olho nos spoilers da terceira temporada, sabe que o Jeremiah vai pedir a Belle em noivado para tentar segurar ela. O Corrand respeita o espaço dela. Já o Jeremiah tenta resolver tudo no susto para amarrar a menina de uma vez só, porque ele errou com ela e tenta consertar esse erro com um pedido de casamento. E mais uma vez ele manipula a Belle, se fazendo de coitado. E no final das contas, quem ajuda na preparação das coisas do casamento nem é ele, é o Corrand. Sinceramente, isso não é prova de amor, é insegurança pura. É tentar ganhar no grito o que não existe mais. O amor verdadeiro da Belle já está em outro lugar, mas ele finge que não vê. A Belle sempre amou o Corrand, sempre foi ele. Ele precisa de alguém que faça ela crescer, que faça ela encarar quem ela é de verdade. O Jeremiah é confortável, mas às vezes o que é confortável não te faz evoluir. E por isso que tanta gente shippa o Corrand. Não porque ele é perfeito, porque ele não é, gente. Ele erra. Mas porque ele é real. Ele não finge ser uma pessoa perfeita. Ele erra como todo mundo, como qualquer ser humano. E a gente não pode esquecer da situação que o Corrand estava passando. Ele estava perdendo a mãe dele. O cara estava enfrentando vários problemas, várias responsabilidades em cima dele, porque não dava para dividir com o Jeremiah, porque o Jeremiah era muito imaturo. Agora, adianta namorar um cara por um tempão, ele saber que você tem segurança com a garota específica. Aí vocês acabam brigando, resolve dar um tempo. E a primeira coisa que ele faz é ficar com essa garota numa viagem e nem te fala. E quando você descobre, ele ainda te pede de casamento para tentar arrumar a situação. Ou seja, te manipulando. Como eu falei lá em cima, né? Lá em cima. Como eu falei antes, o Jeremiah ele pede a Belle em casamento para tentar consertar um erro que ele cometeu. Não querendo pintar o Corrand como um santo, porque ele não é. Mas o Jeremiah é melhor que ele em quê? O Jeremiah, sendo completamente hostil com a Belle no começo da segunda temporada, ainda querendo se vitimizar pra cima da Belle, falando que a mãe dele tá com câncer. Tipo assim, gente, muito sem noção da parte dele. E assim, porque é tão difícil pra Belle terminar com o Jeremiah? Porque ela não consegue perceber que ela não ama ele. Porque ele representa o que é fácil, o amor bonzinho. E a Belle, de certa forma, vive com medo de se machucar de novo, como aconteceu com o Corrand. Mas no fim, o Jeremiah nunca vai preencher o buraco que o Corrand deixou. Ainda mais que ela ama ele e não ama o Jeremiah. E isso não é culpa dele. A Belle também precisa amadurecer, entender o que quer da vida e parar de usar o Jeremiah como moleta emocional, como um tapa-buraco. É triste, mas é necessário. Ela sabe que sempre foi o Corrand. E se o Jeremiah não tivesse traído ela, mesmo assim, ele nunca seria o escolhido. Porque no final seria a pessoa que ela realmente ama. E nesse caso não é ele. O Jeremiah ele não é um vilão. Mas ele também não é um príncipe encantado que todo mundo pinta. Ele é humano, com erros e inseguranças. E é por isso que essa história é tão real. A questão é essa. Será que a Belle quer ficar com alguém que está sempre competindo com o irmão? Alguém que força relacionamento para se sentir menos inseguro? A resposta, no fundo, todo mundo sabe. Então é isso, galera. O Fendo pode brigar o quanto quiser, mas no fim, a Belle merece alguém que ame ela de verdade, sem usar ela como um tapa-buraco emocional. E o Jeremiah, apesar de ter seu charme, não é essa pessoa. Agora me conta aqui nos comentários, você ainda é time Jeremiah ou já pulou fora e é time Corrand, mesmo sabendo dos BO? Ou acha que a Belle deve ficar sozinha e viajar o mundo e curtir a vida e amadurecer emocionalmente e deixar os dois irmãos Fisher para trás? É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui eu vou estar sempre trazendo tudo sobre cultura pop, sobre as principais séries X atuais. E não esquece que o Verão que Mudou Minha Vida estreia nessa quarta-feira. Um beijo e até a próxima!